Muito bem, muito bem. Gravando agora, certinho. Gente, boa noite para vocês. Satisfação a gente estar reunido aqui nesse momento de prova que está chegando. Eu sou o professor Alisson, eu sou um dos especialistas que atendem os alunos dos planos de medicina, do plano Prime, dos alunos que precisam de um atendimento um pouco mais direcionado para a prova. Eu sou especialista da prova do Enem, da Sala do Saber. É uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Oi, Ana, já vi que a Ana está ali, minha querida. Tudo bem? Espero que todo mundo participe. Abram as câmeras, por favor, para a gente poder participar melhor. E hoje eu tenho a companhia aqui da nossa psicóloga da sala, a Bárbara, e a gente vai trazer alguns assuntos aqui, gente, que vai ajudar muito vocês. E calma lá, tá? Calma lá, que hoje não é dia de conteúdo, daquelas coisas, daquela pegação de pé, de análise de dados, né, gente? Análise de prova, né, Ana? Hoje a gente vai ajudar mais vocês nessa reta final, porque eu sei que existe uma angustiazinha aí no peito, aquele nozinho na garganta, não é? E o nosso objetivo é ajudar vocês, tá? Nessa reta final, não é isso, Bárbara? Isso mesmo, gente. Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara. Então, psicóloga, parceira aí da sala. E é com grande prazer que eu estou aqui para poder partilhar um pouquinho com vocês, né? Também com relação a essa fase, esse momento tão importante da nossa vida, mas que, como o professor Alisson falou, né? Também cheio, repleto de angústias, muitas vezes. Então, a gente espera poder estar contribuindo, né? Um pouquinho mais com vocês. Trazer um conforto do coração, né, para esse momento ser o mais tranquilo possível, né? A gente sabe que muitas vezes não é mesmo, mas poder pensar aí como vocês podem confiar naquilo que vocês plantaram até agora. Legal. Ô, Bárbara, eu gostaria de começar com o pessoal colocando aí, pode ligar o microfone, viu, gente? Falar ou mandar uma mensagenzinha aqui que a gente pode ler, mas legal de participar também. Qual que está sendo a expectativa de vocês? Como que vocês estão nessa reta final? Pode abrir o coração de vocês, porque agora esse horário está sendo reservado para a gente conversar sobre tudo o que envolve essa prova que está chegando, tá? E que a gente espera muito poder compartilhar experiências aqui e ajudá-los nas suas dificuldades. Então, quem quiser já começar colocando um pouquinho sobre a expectativa da prova, como vocês estão se sentindo para essa prova, por favor, coloque aí para a gente. Quem pode começar? Vou sortear? Oi, professor. Boa noite, gente. Oi, Ana. Então, eu tô um pouco nervosa, né? Porque é normal. Até porque, né? É normal. Mas, assim, eu tô nervosa, mas tô tranquila. Porque eu sei que eu tô estudando e eu sei que tá valendo a pena que eu tô estudando e que eu tô indo bem, assim, né? Que eu tô acertando as questões e tal. Mas óbvio que tem aquele sentimento de, tipo, pô, e se eu não conseguir? Pô, se eu não conseguir, vai dar tudo certo. Porque o bom foi que eu tentei, eu fui lá, estudei e tô melhorando aos pouquinhos. Então, eu acho que, claro que a ansiedade é normal, até porque qual ser humano que não tem ansiedade, né? Principalmente para fazer uma prova tão importante quanto o Enem. Mas, assim, eu acho que faz parte de tudo e que tá indo bem. Acho que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Com certeza vai dar certo, né? Ô, Alessandra, sei que está com a câmera ligada. Eu acho que não te conheço. Conheço você, Alessandra? Conheço você? Eu não estou reconhecendo seu rostinho aqui, desculpa. Bom, é que a gente só se viu uma vez quando eu assinei a Sala do Saber, eu mandei um vídeo só de apresentação. Eu não sei se você Meu lembra. Deus! Tem bastante tempo já. Então, eu tô mais ou menos como a Ana também. Apesar de estar um pouco ansiosa, eu acho que estou confiante, porque eu sei que dei o meu melhor. E agora é esperar para ver o resultado. Ótimo. Legal. Ô, Bárbara, eu posso começar com um comentário aqui para a gente trabalhar com esses alunos, umas coisas bem bacanas?
A Bárbara tem Claro. muita coisa para trazer para vocês, gente. Aliás, a Bárbara com certeza pode ajudar talvez vocês muito mais do que eu, já que ela é da área da psicologia, né? Ela trabalha muito com tudo isso que envolve, né, o emocional de vocês. Mas a Ana, e a Ana eu conheço muito bem, a Ana a gente já conversou muitas vezes, viu? E, ô Ana, eu sei que você tem 18 aninhos, né? E você colocou uma frase aqui que eu acho interessante a gente comentar, que a sua frase foi: e se eu não conseguir, né? E você provavelmente já deve ter ouvido também de mim essa frase. A frase que eu sempre falo para os meus alunos, e muitos de vocês são meus alunos aqui, a frase que eu falo é o seguinte: o seu propósito vai muito além de uma prova que vocês vão fazer, não é? Então, por exemplo, a Ana, que é uma mineirinha muito simpática, tem 18 aninhos, quer fazer medicina, né, Ana? O seu propósito não é simplesmente passar na UFMG, né? O seu propósito é se tornar uma profissional na área, uma médica. E quando a gente tem um propósito, todo o nosso percurso, o nosso caminhar, ele é direcionado para esse propósito. Então, a prova que você vai fazer, ela vai servir para duas coisas, e você já deve ter ouvido isso de mim também. Ela serve para você ou conseguir a sua aprovação no curso que você quer, ou ela serve para você evoluir. Nas duas você sai ganhando. Principalmente como a Alessandra falou ali, de ir confiante e dar o melhor, né, Alessandra? Ir lá para você fazer o melhor que você pode fazer. E quando você faz o melhor que você pode fazer, a gente tem bons resultados, ok? Talvez ainda falte algumas arestas para a gente aparar para você conseguir o resultado necessário para, né, uma das etapas do seu propósito, ok? Então, pensem bastante nisso, no propósito de vocês. A Cristiane está ali. Oi, Cristiane. A Cristiane não é, né, atendida por mim especialmente, mas eu conversei bastante com a Cristiane. Seja bem-vinda, Cristiane. E aí a gente pode, eu acho que partir disso, né, Bárbara, sobre a ideia do peso que há, né, para o aluno, uma prova como a do Enem, os vestibulares em si, toda essa angústia que realmente é trazido e é normal, né? A gente tem isso tudo, eu tenho, né? O gordo aqui, ó, vixe, Maria. E todos nós temos, mas a gente precisa sempre pensar no propósito que nós temos por trás dos estudos. Bárbara, é com você, viu, meu querido? Minha querida. Vamos lá, então. Muito boa a sua colocação, né? Eu acho que isso resume também muitas das coisas que eu trabalho, né, com adolescentes e jovens no processo de orientação profissional, quando a gente vai pensar vestibular, muitas vezes acaba sendo a ansiedade maior ali, e a gente sempre coloca aquilo como uma parte do processo, né? Então, o vestibular, ele é um pedaço da sua vida profissional, né? Não é ele que... muitas vezes, por que a gente carrega esse peso com o vestibular, né? Porque ele pode definir se você vai ou não ingressar na universidade, por exemplo. Mas não é isso que vai definir o profissional que você será, né? Não é o vestibular, o Enem, né? Muitas vezes ali de primeira, que vai definir, por exemplo, a sua possibilidade na sua área profissional, o seu desempenho profissional, né? Então, ele é uma parte disso. Só que por que o vestibular, ele carrega esse peso, né? Porque se a gente for pensar, assim, numa ordem cronológica na nossa vida, o vestibular, ele é como se fosse uma das primeiras... Na verdade, acho que é a primeira grande decisão significativa da nossa vida, né? Que vai aí para além, por exemplo, de outras decisões que talvez você tenha pessoalmente falando, mas se a gente pensar de maneira geral... Tudo bem, né? amiga? O vestibular... Maria Luísa, acho que seu microfone tá ligado. Ai, desculpa, perdão. Imagina. Então, o vestibular, ele tá muito nesse lugar, né, de primeira grande decisão. E quando a gente pensa assim, bom, tô ali nessa transição de uma vida escolar, perdão, muito intensa para iniciar numa vida acadêmica, isso muda muita coisa pra gente. Então, a gente pode, inclusive, mudar de cidade quando a gente for ingressar numa faculdade, a gente vai
possivelmente alterar toda a nossa rotina, a gente vai alterar o nosso ciclo de amizade. Tudo isso envolve uma expectativa muito grande, uma tensão muito grande. E o vestibular é justamente o que vai definir se você vai ou não, né? O vestibular, o Enem, esse processo vai definir se você vai ou não ingressar, né, nesse momento da sua vida. Então, emocionalmente falando, é um turbilhão de coisas para a gente processar, né? É algo que pode definir, mas como o professor Alisson colocou, é um processo, é uma parte do processo, né? É isso que pode ser que aprove você para o seu propósito, que leve você rumo à sua profissão, né? Mas não é isso que vai definir. Só que quando a gente está num ambiente de estudo muito intenso, cursinho, pré-vestibular, falo porque eu passei por isso também, tá? Eu fiz o terceirão num colégio, assim, que tinha bem essa pegada também. Muitos momentos era difícil para mim, porque eu me pegava, às vezes, me comparando com a galera, por exemplo, que queria estudar para medicina. E aí eu ficava, mas gente, né? Será que eu preciso fazer tudo isso? Será que precisa ser assim? Eu não me colocava na minha realidade. Por estar naquele contexto, eu acabava absorvendo muitas vezes da realidade dos outros e entrava numa dinâmica que eu não parava para me conectar com aquilo que eu queria para mim, né? Então, às vezes, o próprio ambiente pode levar a gente a modificar coisas no nosso comportamento que, na verdade, a gente poderia se beneficiar de outras formas. Então, você começa, por exemplo, a reproduzir, às vezes, uma forma de estudar, uma forma de conquistar alguma coisa, um jeito, talvez, de algo que você pense que você precisa fazer para conseguir essa aprovação. E não encontrar o seu jeito, né? Encontrar a sua forma. Né? E não dá para a gente pensar em saúde mental sem pensar no particular, sem pensar no que é individual, sem pensar no que é seu. Né? Então, claro que aqui a gente vai falar, e o professor Alisson também vai trazer as partes mais práticas, vai falar da prova, eu também vou trazer algumas dicas, mas a gente já precisa, acho que, deixar isso claro, né? Que cada pessoa tem a sua dificuldade, tem os seus interesses, tem aquilo que faz mais sentido para si, né? E isso tudo também vai influenciar no nosso processo, né? Nesse processo de vestibular e de estudo e tudo mais. Faz sentido? E aí, galera? Ana, gostou? Sim, Fez sentido para você? Cris? fez muito, muito, muito. A Alessandra, vocês que estão com as câmeras ligadas, claro, né? A gente acaba focando mais em vocês, mas o pessoal que está ali, ó, tô vendo Sabrina, Isabela, Caroline, Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bem, meu querido? Tenho certeza que é o Gustavo o meu. Oi, prof, tudo bem? Isso é eu Ah, mesmo. tudo bem, meu amigo? Como que você está? Sou um pouco nervoso, né? Mas confiante também, igual as meninas falaram. Aham. Ô, Bárbara, você como psicóloga, é o seguinte, eu tenho muitos alunos do Brasil inteiro que a gente atende pela Sala do Saber. Alunos, eu separo até por lista, né? Porque a gente tem alunos, a Ana de Minas Gerais, a Cristiane, se eu não me engano, é lá do Nordeste, né, Cristiane? Ou não? Olha, eu esqueci, eu Não, eu sou errei. de a região da ABC. Ah, você é paulistana, Eu, tá é, aqui, mais perto. Ah, beleza. Ô, Alessandra, de onde você é, Alessandra? Eu sou brasiliense, mas já Aí, morei aí no Paraná também, já morei em ah, Foz do é? Iguaçu. Então, olha só que maravilha, assim como a gente tem alunos aí do Brasil inteiro. O que eu estava dizendo, Bárbara, é o seguinte, como eu atendo os alunos do Brasil inteiro, algumas coisas são comuns entre os alunos. Essa parte da ansiedade, né? O Gustavo disse que está nervoso, né? É muito comum. Tá? Aliás, eu acho que nós também ficamos ansiosos, nervosos quando a gente vai executar uma tarefa, né? Principalmente no nosso caso, mais execução mesmo de tarefa. Quando a gente vai orientar um aluno também, quando a gente vai, né, lançar alguma coisa para os alunos, a gente também tem essa ansiedade, né? E como que a gente pode lidar melhor com isso, né? Que dicas que a gente pode trazer para os alunos? Porque eu, como professor, Bárbara, a dica principal que eu trago para os alunos
é a gente conhecer a prova, né? É a gente dominar a prova em termos de estrutura, né? Saber o que esperar. Os alunos que têm mentoria comigo, eles sabem que a prova é feita lá pela matriz de referência, então eu falo muito disso com eles. Provavelmente a maioria faz simulados e com correção, né, dos simulados com base na matriz, analisando habilidade por habilidade, fazendo revisões para depois fazer outros simulados com o objetivo de fazer o aluno conhecer bem a prova, né? Porque isso eu sei que traz uma também tranquilidade, porque o aluno sabe o que esperar da prova. Mas eu estou falando de uma forma mais técnica, né? Em relação à prova. Você, como psicóloga, por favor, dê outras dicas para ajudar esses queridos alunos, né? Que não seja só estudar, estudar, estudar. Como que eles podem, né, melhorar essa condição emocional? Inclusive, eu acho que a dica é não só estudar, né? Eu acho que pode ser uma boa. Mas, assim, enquanto você foi falando, eu fui pensando uma coisa que, na verdade, me veio na cabeça agora, né? Eu acho que, pensando na situação de vestibular, de prova, a gente pode pensar em 3 aspectos. A sua relação com você mesmo, né? Como você lida com a ansiedade, como é a ansiedade para você. A sua relação com a prova na hora da prova e a prova em si, né? Então, o professor Alisson falou da prova em si. Então, conhecer e dominar a prova já também vem aqui na questão que te auxilia nesse ponto de você, na sua relação com a prova, você naquele momento, naquela situação. Só que existem coisas mais profundas e até quando a gente fala do campo da psicologia, na clínica, por exemplo, dificilmente eu vou dar dicas e vou falar dessas questões, mas aqui a gente quer, né, um pouco e precisa um pouco trazer essas questões mais práticas, porque a gente precisa disso em alguns momentos. E uma situação de pressão como essa que é o vestibular faz a gente pensar nesse tipo de coisa, né? Só que existem questões, e podem existir questões mais profundas. Então, acho que a minha primeira dica é, se a ansiedade é algo que te atrapalha no seu dia a dia, se é uma coisa que está difícil de controlar e de lidar, busque ajuda, né? Busque ajuda profissional, tenha contatos e pessoas ao seu redor, porque a gente fala profissional, puxa sardinha pro meu lado, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que, pelo menos para mim, isso foi, acho que decisivo, assim, para minha época de vestibular. Manter contato com as pessoas ao meu redor. A gente está fazendo isso agora, nesse momento, né? Isso já ameniza a nossa angústia, isso já abre um espaço para a gente poder falar de algo que é muito difícil de ser falado, muitas vezes. Às vezes, na sua casa, você não consegue, por exemplo, com a sua família, sentir abertura para falar. Às vezes, seus pais nem fizeram vestibular, sei lá. Meus pais, por exemplo, não fizeram. E aí, como que eu ia falar disso com eles? Eles não iam me entender. Né? Eles iam só falar assim, não, você consegue, vai dar tudo certo. Eu não queria falar disso, queria falar que estava péssimo, que estava horrível estudar, que às vezes não dava, que era muito difícil. Partilhar, ter espaço para isso, né? Manter ali a gente fala que é uma rede de apoio, né? Ter pessoas ali ao nosso redor, e os professores fazem isso muito bem muitas vezes, né? De poder ter colocar para fora, né? Ter essa possibilidade de falar sobre algo que para a gente é tão complicado. Porque aí o que acontece? Falando com as outras pessoas, a gente já vai trabalhando o processo de autoconhecimento. E esse acho que é um dos pontos, assim, para a gente pensar a saúde mental em qualquer circunstância, né? Às vezes, para a gente se conhecer, a gente precisa se desconhecer primeiro, né? E aí o processo acaba sendo mais intenso. Mas você sabendo, né, ou conversando com as outras pessoas, entendendo como você é, muitas vezes você acaba pegando dos outros dicas, possibilidades. Você olha, mas fulano fez isso, que bacana, será que funciona para mim? Você vai e testa, né? E aí, por exemplo, organização, eu adoro papelaria, né? Vocês devem amar também. A maioria que eu vejo da galera posta aí, né? Adoro, isso me ajuda muito, porque me organiza, facilita para mim, eu quero olhar para aquilo, né? Mas isso também não é a única coisa que vai me salvar, por exemplo, no momento de estudo, né? Então, o que mais que eu posso fazer para isso? Como que funciona para mim estudar? Tem pessoas que conseguem sentar a bunda na cadeira e fazer isso o dia todo. Tem pessoas que precisam parar, né? E a ansiedade, muitas vezes, vem em situações e momentos assim. Na hora da prova, o que eu faço? Bom, na hora da prova, a gente está lá e não tem muito o que ser feito. A gente precisa encarar aquilo, né?
Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre compartilho ela, até falei no Instagram uma vez porque me marcou demais, que ela diz assim: o seu melhor foi feito considerando o seu possível. Então, eu acho que a gente sempre faz o nosso melhor dentro daquilo que é possível pra gente. E é muito difícil, e acho que, na verdade, é muito duro com a gente mesmo quando a gente compara o nosso melhor com o melhor do outro. Né? Porque a gente não sabe as possibilidades desse outro. Né? Onde esse outro está, em que lugar, o que essa pessoa passou. Então, a comparação é algo que gera muita ansiedade. Muita. E tem muita, né, professor? Não tem muita comparação nessa... É só a gente perguntar aqui, galera, vocês ficam comparando? Vocês ficam se preocupando com o resultado do outro, por exemplo? Né? Eu vou, professor, dar um exemplo meu, que quando eu estava, né, eu formei ano passado. Quando eu ia fazer prova, geralmente os meus colegas, o meu amigo, ele, dava matéria para os meninos antes. Ele resumia a matéria para os meninos. E aí, se eu ficasse perto, eu não ia bem, porque eu ficava nervosa. Porque assim, ele tá sabendo e eu não tô sabendo nada, porque eu não sei explicar nada para ninguém. E aí, eu ficava tá, me explica. Ele me explicava, eu ia super mal. E ele ia super bem, muito bem. Eu falei, nossa, eu tô me sentindo muito burra. E aí eu aprendi que ele estuda desse jeito, ele revisa desse jeito. Eu tenho que arrumar um jeito para eu revisar. Quando eu descobri um jeito que eu estudava e que eu tinha que sair de perto quando estava próximo da prova, para não me atrapalhar minha concentração, aí eu falei, opa, acho que agora tá indo certo. E aí eu aprendi e minhas notas foram melhorando aos poucos. E foi mais ou menos isso. Uhum. Ou seja, você criou o seu próprio método, né? Desculpa, Bárbara. Sim. Você criou o seu próprio método, você conseguiu criar, né, uma forma de você estudar que fizesse sentido para você, não é? É uma das coisas que eu basicamente faço com os alunos. Eu não sei se alguém aqui já passou, se alguém tiver presente aqui já passou comigo por uma situação dessa, né? Ah, professor, eu quero fazer a FUVEST, né? Ou a Universidade Federal lá da Bahia. Falou, muito bem, então tá. Como funciona a prova, não é? Como que é? Me explica, você pode me explicar? Então eu pedi para o aluno me explicar. E muitas vezes o aluno ficava, né, um pouco, assim, ressabiado, né, de falar, não, peraí, ou ele não sabe, ou ele, né, tá, né, gozando com a minha cara, sabe, alguma coisa nesse sentido, tá brincando comigo, mas não, no fundo, é o primeiro ato do aluno. A Bárbara falou de autoconhecimento, né, quando você vai estudar, você tem que ter o seu autoconhecimento, ou seja, você tem que ter aquilo que é seu. E isso começa desde o início, conhecendo a prova, né? Então, uma das primeiras lições que eu dou para os alunos é essa. Oi, Bárbara. Na verdade, começa antes até. Começa quando você começar a pensar no curso que você queria fazer. Exato. Exatamente. E aí, quando chega até, né, o cursinho, até o especialista, então a gente já começa a dar esse tipo de missão voltado para fazer o aluno se encontrar, né? Para ele dominar aquilo que ele realmente deseja. E você só vai fazer isso, conseguir fazer isso, se você encontrar os seus próprios caminhos, a sua melhor forma de estudar. Ah, professor, você pode montar um cronograma para mim? Não, eu não vou montar um cronograma para você. Você tem, aliás, tem uma ferramenta sensacional na Sala do Saber, que é o Smart Planner. Mas o que é o cronograma? Vamos pensar sobre isso, né? Como que é para você estudar? Então, a gente busca refletir coisas que vão ser únicas dos alunos. Eu tenho uma aluna que agora eu estava atendendo ela aqui e ela me falou de uma forma que ela estava estudando e que estava fazendo muito sentido para ela. Ela queria saber se estava certo estudar daquela forma. E eu perguntei, está fazendo sentido para você? Você está percebendo que está aprendendo? Eu falei, nossa, professor, está fazendo muito sentido. Eu falei, o que há de errado nisso, então? Né? Então, a gente precisa encontrar, né, os nossos próprios caminhos, como você mesma falou aí, viu, Ana? Parabéns, é isso mesmo que você tem que fazer. Alguém quer compartilhar alguma coisa, galera? Pode compartilhar, pessoal. Só completando o que você Porra, falou, que assim,
Quando foi uma das primeiras reuniões que a gente teve, eu lembro que você falou comigo assim, qual que é a UFMG, ok, mas para o seu curso, qual que é a matéria que tem mais peso, assim, não porque a UFMG não tem peso, mas a questão, tipo, que tem maior peso, assim, maior nota que vai te ajudar mesmo. Eu falei, tá, ciência da natureza. Aí você me perguntou, tá, e quais matérias tem dentro? Aí eu falei, pô, tem física, né? Física é um pouquinho mais puxado para mim. Aí você me fez entender que eu precisava focar mais em física, porque física é uma matéria que é puxada para mim, e aí eu tinha que adaptar a minha rotina de estudo para encaixar a física. E outra coisa, eu estudo melhor de manhã, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a física de manhã, que é uma matéria que eu não gosto muito, jogar para de manhã, que eu tô com mais energia, e pegar uma biologia que eu já sou craque, que eu sou boa, para tarde, que eu fico assim, eu gosto de biologia, então eu vou fazer, porque eu gosto. Agora física não, física. Física, mas eu tenho que fazer. Então de manhã eu vou pegar para estudar física, porque aí física eu já acabo e pronto, acabou. Mas é óbvio que nesse sentido de zoeira mesmo, porque isso me ajudou muito. Saber os meus horários que eu tô mais ativa, que eu tô mais esperta, assim, para fazer. Então, eu pegava uma matéria que eu não era muito boa, que aí eu aprendia, que eu falei assim, não, calma, querendo ou não, eu vou ter que aprender, então vamos agora. E aí, isso me ajudou muito, muito, muito. Ótimo. Você trouxe duas coisas importantes aí, né? Uma que é reconhecer o que você tem dificuldade, a outra é você estudar apesar da dificuldade, né? Eu chamo esse levantamento, muitas vezes, de PDF, que é você analisar o peso, a dificuldade que você tem e a frequência que aquele conteúdo tem na prova. Física, por exemplo, em alguns conteúdos, né, vou colocar lá ondulatória. Poxa, a gente sabe que vai ser cobrado na prova. Eu tenho dificuldade, né? E tem peso lá no termo de adesão. Então, galera, para quem às vezes não tem ainda essa informação sobre o Enem, o termo de adesão que a universidade disponibiliza traz lá as quantidades de vagas que ela vai disponibilizar e traz também os pesos que possivelmente ela possa atribuir a cada uma das áreas de conhecimento. Então, isso é muito importante que a Ana trouxe aqui, né? E aí vai muito do que a Bárbara também trouxe, né? De você se conhecer as suas dificuldades e encarar essas dificuldades, né, Bárbara? Porque às vezes o aluno não encara as dificuldades dele num processo de estudos. Eu acho que às vezes a gente fica muito parado na questão da comparação, está muito ali dentro do contexto, da realidade, e a gente realmente não consegue olhar, né, encarar essa realidade nossa, que é a nossa, aquilo que cabe pra gente, né? E até a Ana foi falando e eu fiquei pensando, porque se a gente pensar saúde mental, contexto pré-vestibular, por exemplo, agora, o Enem tá aí, né? E agora, o que eu vou fazer? Pensando em saúde mental nesse processo. Bom, você não vai conseguir estudar tudo que você precisa, por exemplo, que ficou atrasado agora, em cima da hora, e nem é o momento de você fazer isso, né? Quando a gente pensa em uma situação tão próxima de um vestibular, de uma prova, a gente sempre pensa em, na verdade, amenizar os fatores estressantes. Né? Então, é justamente ir na contramão dessa pressão tão intensa, porque o que você tinha para plantar, você plantou, né? Você vai continuar plantando, você vai revisar, mas esse não é o momento de você se sobrecarregar, de você, assim como a Ana falou, né? Para ela não funciona, é que para algumas pessoas funciona, né? Mas para ela não funcionava antes da prova ficar fazendo aquele resumo, aquilo deixava ela ansiosa, né? Tem gente que tá ali antes da prova revisando a redação ali, que cai, os temas, tal, não sei o quê. E para algumas pessoas isso é um fator muito estressante, né? Mas assim, eu penso que para pensar em saúde mental nesse período, a gente tem que olhar muito para evitar que outras questões sejam desencadeadas, né? Então, ir em prol do nosso bem-estar também, né? Poder ter esses momentos de descanso, ter esses momentos de intervalo, entender a nossa realidade no nosso contexto, né? Eu acho que excelente a sua colocação, assim, porque olhando para o nosso que a gente vai conseguir deslanchar, inclusive futuramente na profissão. Porque a gente está falando de Enem aqui, mas a gente já conversou ali no começo que Enem é uma parte desse processo, mas a gente faz isso com o intuito de pensar na profissão, né, professor? Porque a profissão é o que você vai acompanhar ali por anos da sua vida, né? O vestibular é uma fase. Então, mantendo foco nisso que você quer, né, no que é seu propósito, no que você busca, né, você consegue entender que a sua realidade realmente às vezes não cabe na do outro.
né? Que é aquilo que eu falei que eu sentia lá no meu terceirão, todo mundo estudando para medicina loucamente, e eu, meu Deus, eu preciso fazer isso. De repente, eu estava até fazendo algo que para mim não tinha tanto sentido naquele momento, né? Acabei, às vezes, gerando mais ansiedade ainda do que auxiliando, procurando o meu método, a minha forma de estudar, né? Muito bem. Ô, Bárbara, isso me faz pensar também um pouco, quando você fala sobre a pressão, o quanto que às vezes o aluno coloca essa pressão sobre si, né? De uma forma exagerada, né? Eu falo que esses são, inclusive, os inimigos que levam a gente à procrastinação, né? Eu chamo esse inimigo do seu montanha. Primeiro que é ele pegar e colocar a prova como se fosse uma coisa intransponível, um bicho de sete cabeças e que é algo muito, mas muito difícil. Então ele já entra, né, no processo de estudos com uma carga muito grande, né, sobre ele e que não tem necessidade, né? Não tem necessidade de você colocar essa pressão sobre você. É óbvio, é importante definir metas, é importante você saber o que você quer, é importante você colocar, inclusive, ali, né, talvez uma data, alguma coisa, porque isso te faz alcançar, porque você tem objetivos, né? Esses objetivos são importantíssimos, tá? Agora, a pressão que a gente fala é você não conseguir sair do lugar pensando em todas as problemáticas que envolvem o estudar para um curso concorrido, como medicina, engenharia, por exemplo, né? Ou qualquer outro curso, tá? Então, pensem bastante nisso. Eu vi que tem alguém aqui com a mãozinha. Quem é? Bom, não tem um Sou nome. eu aqui, Camila. Sindal, Camila? Oi. Oi, Camila. Seja Eu queria bem-vinda. fazer uma pergunta. Claro. Já que estamos falando de pressão e de saúde mental, como lidar com a possibilidade de... Eu acho que é o que todos têm medo, né? Porque tem um grande contingente de alunos para um número reduzido de vagas. E, naturalmente, não é porque você é pior do que as outras pessoas, mas tem a possibilidade de você não passar. Você não ficou 5 anos no cursinho tentando e tentando, tentando. Enfim, como lidar com essa possível frustração que pode vir? Ótimo. Boa. Bárbara, essa pergunta é inteiramente voltada para você, hein? Frustração, que é uma coisa que quase não faz parte da vida do aluno. Vai lá. É, né? Eu ainda brinco que eu falo que eu sou uma eterna aluna, porque eu escolhi uma profissão que não para de estudar nunca, né? Os professores também são assim. Então, a gente segue aprendendo isso ao longo da vida. E esse é um ponto interessante, né? A gente saber que a gente vai estar construindo isso mesmo quando a gente se formar, né? Mas eu acho que essa pergunta, você mesmo já colocou na sua fala, né? Existe a possibilidade disso não acontecer, né? Eu sei que eu posso não passar e ponto, pausa, assim, para uma coisa que eu sempre destaco, né? O vestibular, ele não é a prova só em si, ele não está ali para medir a sua inteligência, o quanto você estudou. O vestibular envolve várias outras coisas. Envolve como você está na hora da prova, o seu emocional, o que aquilo representa para você, as questões que caem, porque às vezes cai, por exemplo, quando caía artes na UEM. Nossa, eu amava, mas nunca caía artes na UEM. E aí eu amava estudar arte, eu era muito boa em artes, nunca tinha uma questão de arte no vestibular. E aquilo me irritava. Poxa, isso também influencia. Igual o professor falou, né? Você tem que saber o que cai na sua prova, o que você vai estudar. Mas você tem que entender também que aquilo ali não vai medir a sua inteligência. Você tá ali numa situação em que existem coisas para além do seu controle. Gente, querer controlar tudo leva a gente a se frustrar muito, né? Por isso que o vestibular é um período de intensa frustração, de intensa angústia. E a procrastinação, até que o professor Alisson falou, ela está muito ligada com a ansiedade. Depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, mas respondendo a pergunta. Eu acho que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, assim, né? Como conseguir lidar com as frustrações da vida? Isso é muito particular, mas pensando na questão do vestibular, eu acho que eu colocaria o ponto de entender que aquela prova não vai definir o aluno que você é, não é aquela prova que define o aluno, porque o vestibular, gente, querendo ou não, conta até com sorte às vezes. Um pouquinho conta, né? Às vezes você, sei lá, deu um chute ali e às vezes gabaritou a questão, né? Pode ser também.
Então, não é só o quanto você estudou, o quanto você... Não é, por exemplo, uma entrevista de emprego, que você consegue estar ali, se colocar na frente da pessoa, mostrar quem você é, falar do que você gosta. É uma coisa que vai envolver várias outras questões. Então, saber disso talvez alivie a nossa autocobrança, né? Porque senão a gente entende e pensa que é aquilo que vai definir quem eu sou, aquilo que vai definir o profissional que eu sou, aquilo que vai definir o aluno que eu sou. E não é, né? É uma prova que vai te levar ou não para a vaga, isso é muita coisa, né? Mas não necessariamente é o que define a pessoa que você é, né? A gente coloca muito isso, joga muito isso para o vestibular, né? Então é preciso ter esse cuidado, mas isso eu acho que é uma questão bem particular, porque envolve às vezes pressão da família, a pressão sua, né? Tem pessoas que não têm uma pressão familiar tão grande, tem pessoas que têm. Então, às vezes, a sua tolerância à frustração pode sumir no meio disso aí. Não, eu só quero passar, eu só preciso passar, né? Estão me cobrando aqui. Então, envolve muita coisa, né? Acho que não é uma questão tão simples. Mas eu levaria para esse lado de entender, né, que o vestibular envolve muito mais coisas do que só o estudo. Eu vejo dessa forma, né? Não sei se faz sentido para vocês. Como a Camila, né, que falou, foi isso? Sim. O que você acha, Camila? Não, completo sentido tem. O pior é esse, mas, tipo assim, racionalmente eu consigo entender, consigo processar, eu consigo até passar isso adiante. Mas colocar em prática é sempre o pior dos momentos. Por exemplo, eu tô fazendo meu terceiro ano agora. Eu quero um dos vestibulares que, tipo assim, tem muita gente para pouca vaga, que é medicina. Os mais concorridos. Enfim. E então eu tenho plena consciência que isso pode não acontecer. Mas aí chega na hora e bate toda a pressão que não aconteceu o ano inteiro, baixa na prova. Eu fico assim, meu Deus do céu, se eu não passar... E trava. Do nada, trava. Fazendo simulado, etc. É uma coisa que eu tenho trabalhado durante o ano? É uma coisa que eu tenho trabalhado durante o ano. Melhorei muito? Melhorei muito. Mas aquele medinho de perder... Diga. Não, perdão. É que eu ia falar, ótimo que você está fazendo isso, porque eu acho que em casos em que você entende, mas não consegue lidar, talvez justamente trabalhar isso em você ou buscar uma ajuda profissional pode ser o que vá relacionar isso, às vezes, com até questões mais profundas, né? Então, nesse sentido, óbvio que a gente sabe que não é tão prático assim. É igual eu falei no começo, né? Se você estivesse numa sessão ou a gente estivesse aqui fazendo um trabalho terapêutico, eu dificilmente daria dicas, porque isso envolve muitas outras coisas, né? Então, essa é a parte delicada de pensar como lidar com isso. Uma pergunta de $1 milhão, né? Porque não sei, depende. Né? Cada pessoa vai lidar de um jeito. A gente quer muito poder contribuir com isso, né? Quer demais, mas assim, não tem uma coisa que vai te ajudar a lidar com isso. Tem uma série de coisas, tem a sua história, né? Tem a sua dinâmica familiar, o seu colégio, o seu ambiente de estudo. Então, envolve muitas questões. É por isso que é tão angustiante. Ana, você queria colocar alguma coisa? Eu queria só dar um conselho meu para Camila, que é o seguinte. Eu também fico um pouco ansiosa, né? Mas, assim, que nem um último encontro que eu tive com o professor Alisson, que ele me falou assim, você está estudando, então é isso. Não precisa ficar nervosa, assim. Claro que tem ansioso e tal. Mas uma coisa que eu comecei quando eu fico nervosa, assim, fazendo exercício, eu falo assim, eu estou estudando, eu estou fazendo o meu melhor. Então, se não der, ok. Claro que eu vou ficar chateada, como não deu esse ano. Mas o que eu faço? Eu paro, tomo água e falo, eu estou estudando, eu estou fazendo o meu melhor. Então tá bom. Se eu não estivesse estudando, não estivesse fazendo, tipo, estaria vendo só Netflix, não estudando, vendo coisa e não estivesse estudando, aí eu ficaria muito mais preocupada que eu já tô. Só que eu tô estudando, eu sei que se eu chegar lá, eu vou falar, pô, conheço esse conteúdo, esse, pronto, acabou. Agora, é normal ficar assim, até porque esse ano, né, quando foi o Enem, início do ano, eu fiquei assim, só que aí eu não estava tão preparada, eu não tinha esse meu pensamento de agora. Então, uma dica para você, Camila, é quando tiver, e para todo mundo, né, quando tiver essa questão assim, ai, e agora? Fica assim, eu estudei, eu estou aqui, vou fazer meu melhor, e é isso aí, e vamos embora. Perfeito, Ana, parabéns pela sua colocação. Eu queria também complementar, dizer o seguinte, se eu não me engano, a Camila me disse ali que ela está no terceiro colegial, é isso, né, Camila? No terceiro ano? Sim.
Beleza. Então, a Camila, gente, assim como a Ana Flávia, já está num processo de aposentadoria, finalzinho da vida, né? Ou seja, muita coisa ali, né, para ser resolvida em pouco tempo. É claro que eu estou brincando, né? Porque isso significa que vocês têm a vida inteira pela frente, vocês são novas, cheias de sonhos, e por isso que eu sempre falo, o objetivo de vocês, né, é vocês alcançarem o seu propósito e não simplesmente tirar uma boa nota no Enem. Então, Camila, assim como a Ana, e a Ana, que é minha aluna, sabe disso, você vai fazer a prova. É possível que você não passe? É possível que você não passe. Mas essa prova, ela deve servir ou para você passar ou para você evoluir. Mas você só vai evoluir e os alunos só vão evoluir se depois que passar a frustração, essa frustração vai passar, você vai lá para aquela prova. Você vai analisar o que você acertou, você vai analisar o que você errou, você vai ver o que você errou e por que você errou, e você vai criar um cronograma para você melhorar e você evoluir naquilo que você identificou de dificuldade. Você entendeu? Então, assim, pode ter outras frustrações? Pode, mas se você não refletir sobre os seus erros, você vai continuar repetindo os mesmos erros. E aí vem, né, a minha parte mais como orientador e professor mesmo, que é fazer vocês evoluírem no número de acertos de vocês, né, no desempenho de vocês. E essa evolução vem sobre a reflexão da prova que vocês fazem, a análise detalhada, né? Quem não analisa a prova, quem não analisa simulado, não consegue evoluir. Quem não reflete sobre os seus próprios erros, tá fadado a cometer os mesmos erros, tá? E não é simplesmente fazer 500 exercícios que vai fazer você evoluir, é você refletir sobre os exercícios que você fez e por que você está errando aqueles exercícios, aqueles conteúdos. É você ir lá, né? No caso, vocês na sala do saber, que tem, né, todas as aulas possíveis para vocês irem lá, analisar as aulas daqueles conteúdos que você errou, fazer uma nova lista de exercícios, né? No caso de muitos que tenham acesso à mentoria, ou comigo, ou com o professor Jean, de chamar a gente para a gente analisar o desempenho de vocês junto e criar um cronograma com metas a serem atingidas. É isso que vai fazer vocês passarem. Na primeira, não sei. Talvez na segunda, na terceira, não importa. O que importa é você chegar, né, no seu objetivo. Ok? Beleza, galera? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alessandra? Você que só conversou comigo uma vez? Pois é, eu sumi depois. Opa, tá dando um eco aí. Eu lembrei de uma coisa enquanto você foi falando, Alisson. Essa questão da gente ter esse anseio por passar logo, né? E pensar assim, mas se eu não passar no final do terceiro ano, eu vou perder um ano. Né? Eu escuto muito isso, vou perder um ano, vou perder um ano, vou perder um ano. E eu sempre costumo falar que às vezes esse ano, ele é um ano que a gente ganha, não que a gente perde. Em que sentido que a gente ganha? Quando você não consegue tomar uma decisão profissional, por exemplo, para quem não tem isso muito certo, né? Para quem não tem isso muito certo, um ano é um ano de muita experiência, é um ano de muito aprendizado, é um ano de você... em um ano você pode fazer muita coisa, você consegue mudar muita coisa. Para você que já tem a sua escolha profissional, em um ano talvez você consiga evoluir muito... de você com você mesmo, né? Mas também do seu autoconhecimento, da sua relação com o estudo, que com certeza vai fazer diferença lá no seu curso e na sua profissão. Por que eu falo isso? Eu pensava muito assim, né? E quando eu entrei na faculdade, eu entrei assim, na verdade, eu passei por chamada. Então, eu não tinha passado, fiquei, nossa, meu Deus do céu, não passei. Aquela angústia toda, vou perder o ano e tal. E aí eu entrei por chamada, e foi muito engraçado até, porque aquele luto que eu tava elaborando, aquela situação, aquela frustração, de repente eu tava lá.
E aí eu sempre brinco que eu ainda tive que elaborar 2 lutos, que foi um do não ter passado, aí eu passei, e aí entrou em greve. E fiquei 6 meses sem ir pra faculdade. Foi tipo uma semana de aula, né? E aí depois que aconteceu isso da greve, foi uma das maiores greves da UEM na época, eu comecei a pensar assim, poxa, mas eu escutava tanto isso, né? E eu não levava muito a sério, mas talvez, né, se eu não tivesse passado, não seria tão ruim assim. Né? Talvez se eu não tivesse passado, eu poderia estar usando todo esse ano, todo esse tempo para fazer muitas outras coisas que eu queria, inclusive até um dos meus projetos era um intercâmbio, né? E o intercâmbio poderia contribuir para mim naquele momento em muita coisa, e até profissionalmente falando, e até para o meu futuro. Então, assim, claro que tem várias possibilidades, isso vai dentro da vivência de cada pessoa, né? Mas às vezes esse ano ele não é um ano perdido, né? Ele é a gente não consegue ver dessa forma. E como o Alisson brincou, a gente não pretende morrer aos 20, vocês não pretendem morrer aos 18, 20 anos, né? A gente espera que isso não aconteça, né? Então, pensando nessa realidade, vocês têm muito, né, para poder construir, muito espaço, muito tempo para poder construir essa identidade profissional de vocês, né? É isso aí, Bárbara, muito obrigado pelas suas colocações. E galera, é o seguinte, a prova está chegando, né? Tá aí, domingo, né, da outra semana já é a prova. Sábado, Bárbara, é um dia para ir comer uma feijoada, né? Para ir numa rave à noite, ficar a noite inteira, né? Festando, entendeu? Ou então ficar estudando de madrugada. É isso mesmo que eles vão ter que fazer no sábado, Bárbara? Fala para a gente aí, por favor, como dicas finais para os alunos que vão fazer essa prova no domingo. O que é bom fazer no sábado? Tá, vamos pensar, vamos lá. Primeira coisa. A feijoadinha, às vezes, no almoço até pode ser, né? Quem sabe. Dá tempo de dar aquela baixadinha, né? Façam algo que vocês gostem, né? Que vocês se sintam relaxados. E isso não existe uma resposta, porque cada pessoa se sente relaxado com uma coisa, né? Mas eu penso assim, otimizem o tempo de vocês, né? Porque tá chegando, mas se vocês forem estudar ao longo de alguns dias aí, né? Do tempo que você tem dessa semana, otimizem o tempo de vocês para poder fazer também atividades prazerosas, né? Para sua cabeça poder ter essa possibilidade de descansar, de pausar, de olhar para essa realidade também em alguns momentos, mas olhar para você muito mais do que para a prova, né? Ter esse espaço, ter uma organização, incluir, né, na sua rotina atividades, por exemplo, como exercício físico, ou lazer, ou sono, né? Que é uma coisa que acontece muito também com os estudantes, é a privação de sono. Então, algo eu brinco assim, que primeiro vem você, depois o resto do mundo, né? Se você não tem a sua... você é seu próprio instrumento de trabalho, né? Você é estudante, a sua cabeça pensante é o seu instrumento de trabalho. Então, não tem como você não cuidar disso. Né? Então, primeiro precisa vir você. Depois vem o resto do mundo, né? Então, primeiro você está descansado, você tendo essa possibilidade de pelo menos estar acordado, né? Aí sim você vai pensar no que você vai fazer, em como você vai trabalhar. Né? E, gente, estabeleçam metas honestas. Sejam honestos com vocês, né? Não adianta a gente querer falar assim, não, eu quero... eu preciso tirar isso aqui, ou tem que passar, tem que ser desse jeito, né? Ou tem que ser dessa forma. Sejam honestos, estabeleçam metas que vocês consigam ou tenham a possibilidade de alcançar, né? Porque senão a gente joga para uma idealização muito grande e a gente entra num campo mesmo de muita ansiedade, que é aquilo que a gente já estava falando, né? Então, a ansiedade também vem em decorrência do querer fazer muito perfeito, querer fazer muito certinho, querer fazer... Por isso que a gente procrastina, tá? Que eu estava falando aquela hora. Se a gente joga uma meta muito alta, nossa cabeça vai olhar e falar assim, ixi, não dá. Essa tarefa é muito difícil. Não dá para chegar lá. Olha que trabalhoso. E aí, o que acontece? A gente começa a evitar a tarefa inconscientemente. Você começa a evitar. Você procrastina. Você vai fazer outra coisa. Ninguém procrastina fazendo uma coisa trabalhosa. Alguém procrastina fazendo uma coisa trabalhosa? Vocês vão fazer o quê? Comer, ver série, dormir. É assim que a gente procrastina. Porque a nossa cabeça entende, eu preciso de um prazer agora, eu preciso de uma coisa boa. Porque isso aqui que ela está pensando é uma tarefa muito difícil. Então, se eu penso assim, eu preciso fazer um TCC, um artigo.
ele é para a semana que vem. O meu cérebro vai querer fazer qualquer coisa menos isso. Agora, se eu pensar, eu tenho um artigo para o meio do ano que vem, bom, aí eu estabeleço metas honestas dentro dessa minha possibilidade. Então, nesse momento, o que vocês podem fazer? Né? Eu acho que tem que ser esse o pensamento. O que cabe agora? Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Respeitar o limite de vocês também, que eu tinha até anotado aqui. Né? Respeitar o limite no sentido de eu tenho esse problema, eu sei como é que é. Às vezes a gente está muito empolgada ali com a coisa, com o trabalho, com o estudo, ou com, sei lá, uma aula tal, e a gente vai deixando, vai indo. E tira ali o espaço de coisas que são muito importantes para a gente também. Né? Ou, muitas vezes até da nossa própria saúde mental e física. Né? Então, respeitem também esses limites. E no sábado, no dia antes da prova, você vai estudar? Não sei. Dá para você estudar? Como que você fica? Você fica muito ansioso? Se você não fica, você pega uma coisinha ou outra, mas estabeleça metas honestas, né? Honestas. Não adianta querer revisar tudo ali na hora, né? Tudo que ficou para trás. Agora, deixa eu ver aqui. Então, tenham esse momento, esse descanso, para a cabeça de vocês também poder estar bem pensante, poder ali vocês colocarem esse instrumento de trabalho que é você mesmo, né? Naquele momento para poder trabalhar. Né? Então, acho que isso é particular. Cada um vai ver aí o que cabe, mas eu acrescentaria esses momentos, esses tempinhos de descanso. E aí, agora você não precisa procrastinar, né? Agora é o momento de você curtir as coisas prazerosas. Bem. Alessandra, você quer colocar alguma coisa, Alessandra? Primeiro você, depois a Cristiane também. Primeiro, quero me desculpar pelo eco, porque eu tinha Imagina! aqui também no notebook, aí deu um eco, perdão. Eu queria falar para o pessoal que vai estar fazendo o Enem pela primeira vez, ou que está terminando o ensino médio agora, para ficar tranquilo, porque, primeiramente, né, eu tenho 20 anos e eu já fiz a prova do Enem em 2018, foi quando eu terminei meu ensino médio. E eu queria dizer que por mais que a gente fique, tipo, muito ansiosa, pensando que não vai lembrar nada do primeiro, do segundo ano, a gente acaba lembrando na hora da prova. Então, na hora que você estiver fazendo a prova, você ainda vai estar fresco na memória lá, aquela aula daquele professor de português, sei lá do primeiro ano, você ainda vai lembrar. E é isso, para vocês ficarem tranquilos, que por mais que vocês pensem que, tipo, já passou há muito tempo o primeiro ou segundo ano, ainda fica muito fresco na memória. E eu espero que ainda esteja fresco na minha, né? Até hoje, porque eu terminei o ensino médio já tem 2 anos, né? Então, boa sorte para vocês, pessoal. É isso. Obrigado, Alessandra. Aliás, é importante esse compartilhamento das experiências que vocês têm. Tem alunos que estão fazendo a prova pela primeira vez, tem alunos que já fez várias vezes a prova, né? E a gente precisa pensar que cada um tem o seu momento, né? Cada um vai ter, né, o seu momento de aprovação. Só não vai ser aprovado aquele que desistir, né? Aquele que não conseguir colocar na sua frente o seu propósito, ok? Que não conseguir buscar uma evolução a partir das provas que faz. Então, todos vocês vão conseguir a aprovação de vocês, tá? Todos. Vai ser nessa prova, nesse Enem? Não sei. Mas se você não desistir e se você buscar a sua evolução, você vai conseguir. Isso é fato, tá bom? Cristiane, você queria colocar mais alguma coisa? Na verdade, sim. Sobre essa questão de pressão que vocês estavam comentando agora há pouco, eu me pressiono muito. Eu admito que eu me cobro muito nos estudos, assim, às vezes eu tô descansando e fico pensando, eu tô descansando, mas o meu concorrente tá lá estudando, sabe? Então eu me cobro muito. E também tem aquela questão, às vezes, de os próprios pais cobrar a gente, né? Tipo, é o último ano que você vai estudar, depois a gente não quer mais que você estuda, sabe? O último ano que você vai tentar prestar, porque eu já venho prestando já há alguns anos, né?
e daí eu não quero mais que você preste. Então, tem toda essa pressão. E sobre essa questão também que a Bárbara falou de descanso e tudo mais, uma dica, assim, que o Alisson até deu numa mentoria e eu utilizei e me ajudou muito, é essa questão que ela comentou, de assistir filmes, séries, mas de conteúdos que vai cair na prova. Tipo, sei lá, às vezes um filme do Getúlio Vargas, alguma coisa assim que você acaba assistindo, ao mesmo tempo que você tá ali descansando, tá sendo bom para você, ao mesmo tempo que você tá estudando. Então, isso me ajudou muito e acho que deve ajudar muito vocês também, principalmente agora que a prova tá chegando, né? E eu Mas de acho que eu tinha preferência uma coisa que te mais. dê prazer, né, Cristiane? Apesar de poder estar relacionado aí a um conteúdo, né, também tem que ter esse prazer de estar assistindo para não se tornar aquela obrigação. Mas se você colocou algumas coisas muito importantes, né? Essa pressão realmente existe por parte do aluno, por parte da família, né? Do tempo de estudos, ok? Mas eu lembro que a Bárbara também colocou a importância da gente ter uma rede de apoio, né, dentro de casa, de poder ter esse apoio com os pais, especialmente, de mostrar o quanto vocês desejam o curso que vocês querem, que eu tenho certeza que eles vão apoiar até que vocês consigam, né, a aprovação de vocês. Agora, para essa prova que está chegando, né, gente? Para essa prova que vem aí no próximo domingo, não nesse domingo, no outro, aquilo que vocês fizeram está feito. Aquilo que vocês estudaram. É vocês chegarem lá, né, da melhor forma possível, se preparando psicologicamente para isso, né, buscando ter um descanso nos dias anteriores, especialmente no sábado, né? Vocês estarem concentrados para essa prova. O concentrado não é preocupado, tá, gente? O concentrado é você estar conectado com a prova. É como um esportista, né, que vai lá participar de uma prova, no dia anterior, muitas vezes eles vão lá, eles ficam no hotel, eles estão concentrados para aquele evento que eles vão participar. Essa concentração não significa preocupação, é você estar conectado com o que você vai fazer. E para você estar conectado com o que você vai fazer, né, você tem que buscar diminuir as suas preocupações, você tem que buscar estar bem consigo mesmo, né, com uma atividade física, com uma boa alimentação, né, como a Bárbara colocou também, com uma boa noite de sono, né, a gente precisa dormir bem para a gente estar descansado. Então, gente, eu vou precisar encerrar. Foi muito bacana estar aqui com vocês, né? Eu agradeço demais. Eu espero que vocês possam ir lá e fazer a melhor prova da vida de vocês. E que vocês escolham o resultado dessa melhor prova, ou a evolução, ou a sua aprovação de preferência. Tá bom? Eu me despeço aqui e passo a palavra para a Bárbara, se quiser colocar aí as palavras finais. Bárbara, fica à vontade, tá bom? Pensando nisso tudo que foi falado, né, eu queria retomar aquela frase que eu disse, queria que vocês refletissem sobre ela também, né, ao longo desse tempo aí até a prova, que é de que o seu melhor foi feito considerando o seu possível, né, dentro daquilo que foi possível para você nesse momento todo de preparação, tenho certeza que você fez o seu melhor. E achei muito bacana essa questão que o professor Alisson colocou de, bom, se não for a sua aprovação, né, que seja algo que leve você, então, a evoluir, a poder utilizar, né, dessa prova como uma forma de refazer, remoldar o seu estudo, né, reorientar aí muito o seu planejamento rumo às suas metas, mas foquem bastante nisso de poder ter esses pequenos prazeres também para além do estudo, que já é uma atividade muito penosa, muito difícil, que exige mentalmente da gente, né? Então, aproveitem esse momentinho que vocês têm até lá também, para poder vivenciar tudo isso, né? Poder ter esse momento de prazer. E confiem no processo de vocês, né? Até na recepção da minha clínica tem um quadrinho que eu gosto muito, que está escrito assim: confie na sua jornada, né? A sua jornada não é só o que você fez até aqui. A sua jornada, ela vai continuar, ela vai seguir independente de como for, né? Então, confie nisso, confie na sua jornada, abrace a sua causa, né? E vá em direção a isso, que eu tenho certeza que vocês vão colher bons frutos também. Desejo boa prova para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha. Gente, muito obrigado, viu? Foi uma satisfação grande aqui, tá? Eu espero realmente que a gente possa ter ajudado vocês. Vocês sabem que a Sala do Saber vai ter outras programações, então, para quem quiser, continue seguindo a Sala do Saber, né? Acompanhando, ainda mais vocês que são alunos da Sala do Saber. Vamos organizar um cronograma de revisões durante a semana da prova, né? Tanto da primeira prova como da segunda. Então, acompanhe lá para vocês, né, se prepararem aí para essa reta final. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Bárbara. Obrigada, Alisson. Boa sorte, pessoal. Tchau, gente. Boa Bárbara. prova, galera.